teremos a nossa palavra, o nosso pastor Sérgio hoje, né? E você poder impor suas mãos para cá, vamos lá para ele, né? Senhor, agradecemos por este momento e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja guiando, como sempre, Senhor, que o Senhor usando este vaso, Senhor, que está nas tuas mãos, Senhor, que ele possa transmitir a tua palavra, Senhor, que essa palavra toque, e como sempre, Senhor, especialmente no coração de cada um, que nós precisamos ser alimentados por ti, Senhor. A tua palavra é viva, Senhor, a tua palavra traz vida. As pessoas que não te conhecem, Senhor, através dessa palavra, elas podem ser, Senhor, alcançadas, iluminadas, Senhor, e guardadas por obedecerem, somente por obedecer a tua palavra. Então usa, Senhor, o pastor, nosso pastor Sérgio, Senhor, para ele que possa transmitir a tua palavra, Senhor, e que ela possa frutificar, Senhor, nos campos em que ela vai alcançar a partir de agora, neste momento e talvez depois pela internet, Senhor. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Uma alegria estarmos novamente nesse lugar. Nós estamos aqui, eu cheguei hoje, eu vim aqui às 5 da tarde para ligar o ar-condicionado, estava muito quente. Aí voltei embora, antes das 6 nós estivemos aqui, já estava quase, os irmãos chegaram aqui, já estava tudo pronto, tudo arrumadinho. Então nós já estamos aqui já desde cedo, descemos para a intercessão hoje, a intercessão, como na semana passada, foi muito forte, ali da intercessão, mas graças a Deus, podemos ali estar orando pelos irmãos, pelas pessoas, pelos irmãos que estavam vindo para a casa de Deus, que é assim uma proteção, uma bênção na vida de vocês, e oramos também pelas pessoas que não puderam estar aqui conosco, por aqueles que já tiveram conosco um dia, andaram conosco um tempo e não estão vindo na igreja, deixaram de vir na igreja. Oramos por essas pessoas também, que Deus esteja tocando o coração delas, que elas possam estar retornando à casa do Senhor. Oramos pela nação, pelo nosso bairro, aqui de Nagasal, pelas pessoas que estão ao redor do Cominca. Não que somente a graça de Deus caia sobre as nossas vidas, mas que essa graça seja abundante, e toque as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Porque eles são seres humanos, foram criados pelas mãos de Deus, e eles também carecem da salvação do Senhor. Amém? Amém. Deus tem tocado muito no meu coração sobre começarmos a trabalhar um pouco mais na obra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus tem colocado no coração de muitos aqui dentro, para começar a tocar nas portas que estão aí fora. Amém? Amém? Irmãos, semana passada nós começamos não uma série, mas entramos num tema, e o Senhor então me levou por um caminho em que tem uma sequência de palavras que nós precisamos então compreender um pouquinho. Deus está falando, desde a semana passada, que as tormentas que nós passamos na vida, elas vêm para santificar as nossas vidas. Amém. Para tirar aquilo que não nos pertence, não pertence ao reino de Deus, tirar da nossa vida, para que Deus possa encher esses lugares com a presença do seu Espírito, e de várias formas, as tempestades na nossa vida, as tormentas na nossa vida, elas vão trazer um benefício. Em todas elas Deus age de uma maneira que Ele vai trazer a bênção dele para nossas vidas. Amém? Levando por esse raciocínio, Deus então me leva até uma parábola chamada a parábola das 10 virgens. É uma parábola muito conhecida dos irmãos, em que o Espírito Santo me fez entender de uma maneira um pouco diferente. Sempre nós falamos dessas pessoas como duas classes de pessoas que realmente são, e nós vamos entender um pouquinho sobre ela, mas nós vamos ver um parâmetro muito claro dentro da palavra de Deus, daquele que vai ser salvo, daquele que vai subir no primeiro arrebatamento e aquele que vai ser deixado para trás. Então essa parábola é uma verdade contada por Jesus de uma maneira bem clara, e é uma verdade que vai pesar muito na nossa vida, se nós começarmos a entendermos e vermos pela maneira que o Espírito Santo me revelou. Amém? Então ele vai marcar realmente, vai forçar você a ter um compromisso real com Deus.
Porque se você não tem um compromisso real com Deus, você não é vivificado pelo Espírito Santo, e aquele que não estiver vivificado pelo Espírito Santo no dia do arrebatamento, essa pessoa, por mais que tenha aceitado Jesus, ficará, né, para passar a grande tribulação neste lugar. Eu creio, eu vim de uma linhagem de igreja, que ele mostra que nós seremos arrebatados no princípio das dores. No princípio das dores, quando começar ali o princípio das dores, a igreja vai ser retirada da terra. E se você não estiver conectado com o Espírito Santo naquele momento, você vai ficar. Não será ainda um momento em que você não vai ter mais uma oportunidade de entrar no reino dos céus. Semana que vem eu quero trazer uma outra mensagem que é ligada a essa, que é falando assim, o arrebatamento da igreja. E vamos entrar mais nesse assunto. Amém? Amém. Daqueles que ficarem, daqueles que foram arrebatados, o que vai acontecer, e aqueles que ficarem na terra, o que vai acontecer com aquelas pessoas que ficarem na terra, para passar a grande tribulação. Então essa palavra aqui, ela vai mostrar um parâmetro bem claro na nossa vida. Eu quero que vocês prestem atenção nisso e comecem a regular a tua vida de acordo com o Espírito Santo. Porque se você não estiver de acordo com o Espírito Santo no dia do arrebatamento, você vai ficar. Deus, ele não se deixa enganar, ele sabe exatamente como é que estão as nossas vidas diante dele. Você pode enganar a mim, você pode enganar os pastores, os ministros da igreja, mas a Deus você não vai enganar. Porque você esquece, há um que ele sonda os nossos corações, ele habita em nós e sonda o nosso coração. E é aquele mesmo que sonda o coração e a intimidade de Deus. Ele conhece todas as coisas de Deus e ele conhece todas as coisas das nossas vidas. Eu estou me arrepiando aqui em cima, na presença do Espírito Santo. Então, é uma coisa muito pesada para nossas vidas. Mas é uma coisa que nós precisamos entender a partir de agora. A igreja do Senhor Jesus Cristo começa a entrar num estreito com Deus. Deus vai começar a espremer as nossas vidas de tal maneira para que nós possamos realmente entender que o arrebatamento de Jesus não é somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a primeira parte. Existe uma parte de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de andar com Deus, de priorizar as coisas de Deus, de buscar as coisas de Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Porque não adianta nós aceitarmos Jesus, virmos para a igreja, ouvirmos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus nós ouvimos como uma coisa alegre, contente nas nossas vidas, no momento da igreja, mas nós não colocamos essa palavra em prática no nosso dia a dia. Essa palavra não está gerando vida em vocês. Verdade. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva. E se ela é viva, ela vai gerar vida em nós. E como é que eu posso perceber que a nossa vida está sendo gerada? A vida de Deus está sendo gerada em mim. É quando eu estou eliminando aquilo que não pertence a Deus e começando a alinhar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Por isso, então, eu peço para os irmãos que abram suas Bíblias e me acompanhem aí em Mateus 25. Estou fazendo uma leitura. Mateus capítulo 25, versículo 1. Mateus 25, capítulo 25, versículo de número 1. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para o encontro, quando encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, e saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois se que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo.
E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e as portas foram fechadas. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Amém. A primeira coisa que nós vemos nessa parábola, ele fala assim: o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante às 10 virgens. O mais importante você entender uma coisa: dentro da parábola das 10 virgens, ele está falando de 10 pessoas, amém? 5 eram prudentes e 5 insensatas, ou algumas palavras diz loucas. A coisa que você precisa entender é que elas estavam no mesmo lugar, elas ouviam a mesma palavra, se alimentavam do mesmo alimento espiritual, mas 5 eram prudentes, 5 eram pessoas que estavam agindo de acordo com a palavra de Deus e vivendo aquilo que elas estavam ouvindo. E as 5 elas estavam ouvindo a mesma palavra, recebiam o mesmo alimento, mas para elas não fazia efeito nas suas vidas. Era como se o dito pelo não dito. Amém? Elas ouviam a palavra de Deus, mas não cumpriam a palavra de Deus. No momento em que nós cumprimos a palavra de Deus, o Espírito Santo tem argumento no mundo espiritual para vivificar a nossa vida. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus e não atentamos, não entendemos ou não fazemos com que essa palavra comece a formar vida em nós, né? O Espírito Santo não pode usar a tua vida, ou não pode tocar na tua vida, ou não pode transformar a tua vida, porque quando nós falamos de azeite, nós estamos falando do Espírito Santo. Quando nós estamos falando de azeite na palavra de Deus, ele tipifica o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos vida. Nós temos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E cada vez que a palavra de Deus ele vem ao nosso coração, ao nosso encontro, e ele choca as nossas vidas, e nós então entendemos que nós precisamos mudar nosso entendimento, nosso modo de ver, o nosso modo de falar, o nosso modo de ver, de entender as coisas, nós transformamos todos esses sentimentos de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar em nós. E cada vez que ele trabalha em nós, nós vamos, o nosso lampião, a nossa lamparina, vamos dizer assim, ela vai se enchendo do azeite de Deus. E essa presença do Espírito Santo em nós é o que nos dá vida. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele desceu à mansão dos mortos, amém? Ele desceu ao inferno, ao Hades, como nós já estudamos. Mas quem vivificou Jesus, depois que ele pagou o preço pelo pecado do ser humano, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que vivificou Jesus. E esse mesmo Espírito que vivificou Jesus, ele faz parte do nosso ser, da nossa vida. Agora, se esse Espírito não está tendo oportunidade de vivificar a nossa vida, significa que a tua lamparina, o teu recipiente não tem azeite suficiente, você não tem vida do Espírito Santo em você, e quando Jesus voltar, se ele voltar hoje, você vai ficar. Verdade. Então nós precisamos entender que é um negócio muito sério diante da igreja. Nós estamos vendo e ouvindo diante de muitas formas na internet, pastores conhecidos, que eles muitas vezes pregam um evangelho tão simples, o céu é tão simples de chegar, de entrar. Né? Você não precisa fazer nada, você aceita Jesus e vai levando a vida. Não, você vai aceitar Jesus e vai ter que alinhar a tua vida para você entrar no reino dos céus. Amém. Hoje a porta do reino dos céus está aberta para todos aqueles que realmente têm um verdadeiro arrependimento. A chave de ser ressuscitado, a chave de ser vivificado, a chave de ser abençoado, a chave de ser restaurado, transformado e abençoado por Deus é o arrependimento. Sim, Senhor. Onde não há arrependimento no coração do homem, Deus não pode tocar, Deus não pode transformar, Deus, o Espírito Santo não pode falar. Você há uma barreira entre você e Deus que impede você ouvir a voz do Espírito Santo. É um chamado, uma palavra chamada arrependimento. Amém. Quando há um arrependimento no meu coração,
Por isso que muitas vezes nós estávamos conversando agora com o Diácono Sérgio ali, né? Por isso que a gente às vezes não entende como Deus, como a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia muita coisa errada, sim, mas ele tinha um coração disposto a se arrepender. Verdade. Ele tinha um coração que ele fazia as coisas erradas, se dava conta do erro, ele se humilhava, ele buscava o Senhor até o Senhor perdoar ele. O ser humano nos últimos dias, nesses últimos anos, eu sou crente há quase 30 anos, né, a gente tem visto que o coração do ser humano ele tem endurecido de uma maneira em que o arrependimento é uma palavra que está quase sendo obsoleta na vida dessas pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, nos dias de hoje, ela está levada por uma bolha de avivamento, de uma facilidade tão grande, de umas coisas mundanas entrando na igreja por falta de sã doutrina da palavra, por falta de manifestação do Espírito Santo, por falta de ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz de Deus nós precisamos fazer um esforço da nossa parte, nós nos arrependermos, reconhecermos o nosso erro, buscarmos a face do Senhor, entender que se nós não estivermos ligados com o Espírito Santo, vivendo com o Espírito Santo, sendo transformados pelo Espírito Santo, nós não vamos ter e não vamos dar em lugar algum. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não vai para lugar nenhum se não for direcionado pelo Espírito Santo. Há uma coisa que nós vemos nos dias de hoje, que muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado. Nós deixamos o Espírito Santo de lado, nós não oramos ao Espírito Santo, nós não pedimos a direção do Espírito Santo, nós não louvamos ao Espírito Santo, nós não podemos glorificá-lo, mas nós podemos adorá-lo, nós podemos dizer, Senhor Espírito Santo, eu te amo, né? Revelar o seu amor ao Espírito Santo. Mas dá uma sensação que eu estou traindo Jesus. Jesus fez a parte dele, foi morrer na cruz, ressuscitar, abrir o caminho para que esse Espírito pudesse vir às nossas vidas e fazer parte do nosso ser. O Espírito Santo também tem que ser adorado. Saiba você ou não, ele faz parte da Trindade, ele também é Deus. Ele também é Deus. Amém? E ele não está longe, ele não está desconectado da Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto. Amém? E se esse Espírito Santo, ele não tem oportunidade de chegar na tua vida, de tocar na tua vida, de falar com você, não é porque ele não quer, é porque nós temos barreira em nós mesmos, que nosso coração duro, muitas vezes ele não dá lugar ao Espírito Santo para falar conosco. Nós não pedimos perdão, nós não nos arrependemos do que fazemos errado. Como é que nós queremos ouvir a voz de Deus se nós mesmos estamos errados? Nós estamos caminhando errado. Se a palavra de Deus diz, se você não perdoar o teu amigo, a pessoa que te feriu, se você não perdoar ela, Deus fala que também não perdoará o teu pecado. E o que você não entende é que se Deus não perdoa o teu pecado, existe uma barreira de comunicação, na comunicação com você. E se nós não pedimos perdão, e não declaramos o perdão, e não nos arrependemos do que fazemos errado, nós colocamos um muro entre eu e Deus. Porque o que separa a minha vida da manifestação do Espírito Santo é o meu erro. É a decisão que eu tomo na minha vida de fazer isso ou não. Agora, se você toma uma decisão correta, direcionada pelo Espírito Santo, eu quero ver se você dá com os burros na água. Eu quero ver você errar o caminho, eu quero ver você fazer uma coisa errada. Se você está direcionado pelo Espírito Santo e a tua vida está em Cristo Jesus, direcionada pelo Espírito Santo, você está em Cristo Jesus porque Jesus lavou o teu pecado na cruz do Calvário. Ele morreu a tua morte na cruz para que você possa ser vivificado pelo Espírito Santo que podia descer sobre a tua vida. Mas se você não está debaixo do sangue de Cristo, o Espírito Santo não está em você. Quero te dar essa notícia. Porque se eu não estou lavado pelo sangue de Cristo, o meu pecado não foi perdoado na cruz do Calvário. Se o meu arrependimento de aceitar Jesus foi só somente para não ir para o inferno e não ter um relacionamento com Deus eterno, você vai para o inferno do mesmo jeito. A igreja é um lugar onde você começa a entender e compreender as coisas e viver do reino de Deus na sua vida. Nós temos um Deus soberano, nós temos um Pai amoroso, nós temos um Filho que morreu por nós e nos transformou em filhos de Deus. E nós não temos um coração arrependido diante dele para usufruir do benefício da graça de Deus sobre nossas vidas. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não colocarmos a nossa vida nesse Deus poderoso.
Eu pergunto para você, irmãos, qual foi o Deus que morreu e ressuscitou? Nós olhamos para todas as religiões que existem na face da terra. Buda, se você procurar o lugar onde Buda foi enterrado, ele está lá, o resto mortal de Buda está lá. Ele não ressuscitou, ele não tem como dar vida a ninguém. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço pelo pecado e ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por mais de 500 pessoas. Instruiu os discípulos por mais de 40 dias depois da sua ressurreição e foi ascendido aos céus e todo mundo viu ele subir. E foi recebido nos céus. E a palavra de Deus diz que ele foi, assentou-se sobre o trono, e todo o poder e toda a autoridade no céu, debaixo do céu, na terra e debaixo da terra está nas mãos de Deus. É esse Deus que quer dar vida a nós. É esse Deus que faz parte da nossa vida, mas que Ele não tem poder para fazer nada se você não se adequar, se você não se alinhar com a vida dEle. A palavra de Deus não é somente um livro que está escrito com coisas lindas e maravilhosas para a nossa vida. A palavra de Deus é a lei que governa e deve governar a minha vida. Independente do que o mundo está fazendo ou do que o mundo está falando, se está dentro da palavra de Deus, eu tenho que cumprir. A palavra de Deus é o caminho, é a rema que nos revela o caminho para a vida eterna. Não adianta nós aceitarmos Jesus e não andarmos pela Bíblia. Não adianta nós aceitarmos Jesus e virmos à igreja todos os dias, ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia pega pó todos os dias na nossa estante, lá na nossa casa. Nós não lemos a Bíblia, nós não vivemos a Bíblia, nós não entendemos a Bíblia porque não lemos, não procuramos saber quem é o Deus que está sendo revelado na palavra de Deus. Queremos uma revelação profética de Deus dentro da igreja, na hora da ministração, mas não queremos conhecer o Deus que está contido dentro da palavra. E Ele fala assim: abra a tua palavra que eu quero me revelar a ti. Essa palavra, ela está escrita para revelar o amor de Deus e quem é Deus, a personalidade de Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer pela tua vida. Tudo está dentro dessa palavra. E muitas vezes nós olhamos para a igreja não sabe nem qual é o primeiro livro da Bíblia, nem quem é o último livro da Bíblia. Para procurar a Bíblia, muitas vezes perde um tempão buscando, porque não procura Deus nos seus horários de folga. Nós precisamos entender que a boca de Deus está revelada para nós nessas palavras, dessas Bíblias, na Bíblia de Deus. São 66 capítulos, 66 livros, 31.500 e poucos versículos falando do amor de Deus, mostrando o amor de Deus, revelando Jesus, falando que o Espírito Santo foi enviado a nós, que o Espírito Santo está em nós para nos dar vida. E essa palavra muitas vezes não está no nosso conhecimento. E a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento está revelado, só não conhecemos porque não queremos. O amor de Deus foi revelado, só não conhecemos porque nós não queremos. O Espírito Santo foi nos dado, só não temos porque nós não queremos. O que nós queremos muitas vezes é vir na igreja de Deus, ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de autoridade, uma palavra de bênção, uma palavra profética, uma palavra que mostre o caminho, uma palavra que ensine o caminho, mas nós não queremos viver essa palavra. Qual é o sentido de eu ministrar para você? Vai por aqui. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que leva a você a viver a vida de Deus é você andar pela verdade. Eu sou o caminho, Jesus. Eu sou a vida, Jesus. Eu sou a verdade, Jesus. E eu sou a vida, Jesus. Todos os três são Jesus. Mas se eu entrar pela porta dizendo eu sou o caminho, vou andar pelo caminho, mas para andar pelo caminho tem um segredo. Eu não posso andar de qualquer forma. Eu tenho que andar na verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Se eu não estiver andando no caminho, seguindo a verdade, vivendo a verdade, eu não vou poder entrar na vida. Eu não vou poder entrar na vida. É verdade, Senhor. O poder de Deus e a autoridade de Deus está sobre a vida da igreja. Eu não posso usufruir do poder de Deus se eu não tenho vida no Espírito. Eu não posso profetizar sobre a tua vida se a minha vida não estiver debaixo do Espírito. Porque se eu profetizar não estando debaixo do Espírito, eu não estou profetizando, eu estou te matando. Eu não posso orar pela tua vida por cura se eu não estiver direcionado pelo Espírito Santo. Por mais que eu conheça o Espírito Santo, mas se eu não vivo no Espírito Santo, eu não tenho autoridade do Espírito Santo para fazer aquilo que devia fazer. Só que esse poder, essa autoridade não foi limitada aos ministros da igreja.
Esse poder e essa autoridade está liberada à igreja de Cristo Jesus. Nós temos um marco bem claro e bem forte nas nossas vidas a partir de agora. Ou nós andamos com Deus, ou nós vamos ficar para o segundo arrebatamento. A palavra de Deus é clara. E que nós vimos na semana passada, ele falando, Deus não se deixa zombar. Em outras palavras, Deus não se engana. Porque Ele tem um que habita em você, por mais que não tenha liberdade de manifestação sobre a tua vida, mas que Ele conhece o teu coração, no teu íntimo. Ele conhece o que você faz, o que você pensa, o que você olha e da maneira que você olha. E da maneira que você percebe as coisas de Deus e da maneira com que você vem adorar e apresentar a tua adoração no dia de sábado, diante do culto. Ele conhece. E muitas vezes nós olhamos para a vida dos irmãos e olhamos, como é que ele pode fazer isso? Mas muitas vezes nós não percebemos que muitas vezes nós fazemos pior que eles. Muitas vezes nós julgamos pessoas porque nós vemos, mas nós não conhecemos o coração daquela pessoa diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é tão clara, não julgue para não serem julgados. Porque quando você julga um irmão, Deus julga a tua vida. A palavra de Deus, na Santa Ceia, ele fala assim, ó, se vocês mesmos olhassem para vocês mesmos e julgassem a vocês mesmos, não seria necessário que o Senhor julgasse a tua vida. Porque você olhasse para você dentro do teu coração e você visse, não, eu estou errado, e vai aos pés do Senhor e se reconcilia com Deus e peça perdão a Deus e se arrepende do teu erro, Deus não precisaria trazer um juízo sobre a tua vida para que você haja e você veja que há necessidade de um arrependimento. Então a palavra de Deus era tão simples e tão clara e tão direta. O reino de Deus está nas portas abertas. E a palavra de Deus diz aqui, você veja aqui como foi forte essa parábola. No finalzinho, no versículo de número 13, diz assim, portanto, vigiai, no versículo 12. Vamos ler ali a partir do versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Não as conheço. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora. O mais interessante é que elas estavam no mesmo lugar. Elas estavam na igreja. Elas ouviram a palavra de Deus. Elas entenderam a palavra de Deus. E o Senhor ora para elas que eu não os conheço. Porque o coração delas não estava na igreja. Porque o coração dela não estava na adoração em que prestava. O coração dela não estava voltado para compreender, entender a palavra de Deus e alinhar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. No seu coração não tinha parte para Deus. Elas vinham para a igreja com medo de ir para o inferno, mas não retinham o óleo da unção que vivifica nossas vidas, chamado Espírito Santo. Quando nós estamos dentro da igreja, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele só vai descer a unção sobre o vaso que está restaurado e abençoado por Deus. O vaso que está quebrado, o vaso que está com rachadura. O Espírito Santo não vai depositar o seu óleo precioso sobre a sua vida. Para que você possa ser restaurado, precisa do arrependimento. Para que você possa ser abençoado, você precisa reter o óleo da unção. Para que você possa entender as coisas de Deus, o Espírito Santo é o único que pode revelar para você. Se você quer entender um pouquinho sobre o Espírito Santo, leia João 14, 15 e 16. Ele fala da obra do Espírito Santo, revelada por Jesus, a obra que o Espírito Santo ia fazer na vida de todos nós. E quando ele viesse, ele vai convencer o mundo do pecado. Quando ele vier, ele vai ser o seu guia, ele vai ser o seu instrutor. Mas se eu não tenho conexão com o Espírito Santo, eu não vou poder entender essas coisas. Pastor, como é que você consegue entender e trazer mensagem da palavra de Deus? Se for pelo meu entendimento, eu não posso trazer nada para você. Se não for revelado pelo Espírito Santo. E o dia que eu não tiver uma revelação do Espírito Santo para ministrar para você, eu peço, pastor Luiz, passa a bola para você. Porque nós temos que entender que a nossa vida só pode ser restaurada, não é somente pelo sangue de Cristo na cruz, não é pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a primeira parte. Se isso nós não tiver na nossa vida, nós não teremos o Espírito Santo.
Mas o que vivifica a minha vida diante de Deus é eu viver de acordo com a palavra de Deus e o Espírito Santo sempre se movendo no meu coração. Sempre me guiando, sempre falando comigo, sempre me mostrando o que é certo e o que é errado, para que eu possa começar a andar diante dele conforme a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês se levantem nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Tinha algumas coisas aqui que eu vou repassar, só rapidinho para vocês. Espírito vivificante, Romanos 8:11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vocês. Amém? Aquele que ressuscitou Cristo de entre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Por meio de quem que ele vai dar vida? Pelo Espírito que habita em vocês. Amém? Romanos 8:12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Portanto, todos os que são filhos, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Amém? Pois se vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse é o Espírito, é o segredo de nós entrarmos ou não no reino dos céus. A primeira parte, nós já fizemos, que é aceitar Jesus. A segunda parte é viver de acordo com o Espírito. E eu quero dizer para você que é um dia após dia, outro dia de renúncia atrás renúncia. Não há como. Ou nós renunciamos às coisas da carne e vivemos pelo Espírito, ou nós vivemos pela carne. Cristo vem, leva a igreja e nós ficamos. E eu creio que você não quer ficar. Né? Então você tem aí um trabalho árduo na tua vida, de renúncia, né? De muitas coisas que nós devemos renunciar para vivermos uma vida de retidão com Deus. Amém? Amém. Eu quero pedir a Deus que Deus coloque os anjos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Quero orar por vocês, porque uma palavra como essa, né, o inimigo ele vai tentar distorcer as verdades para que você não comece a caminhar com o Espírito Santo, porque eles sabem que é perigoso um crente vivendo direcionado pelo Espírito Santo. É muito perigoso para o inferno. Não é porque é pastor, não. Um irmãozinho que tem um coração livre, disposto com o Espírito Santo, é um homem que tem uma artilharia poderosa no reino dos céus. Amém? Destrói todas as coisas. Então o inimigo ele vai tentar roubar da tua vida essa verdade. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero pedir a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha com os Teus anjos de guerra sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, acampa os Seus anjos na vida de cada um dos Seus filhos, ó Pai. Cuida, livra, protege. Que essa palavra caia nos seus corações, ó Deus, e venha frutificar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que eles, Senhor amado, sejam agora, a partir de agora, debaixo da sombra das Tuas asas, ó Pai. Cuidado, Senhor amado, por Ti. Pai, assim como nós lemos, como foi lido hoje, Senhor amado, a primeira leitura, assim como são os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. Por isso eu te peço, Senhor amado, cumpra esta palavra sobre a vida dos seus filhos. Não permita que a ave de rapina, ó Deus, venha tirar esta palavra plantada, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo agora, eu ministro sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, a presença do Espírito Santo. Pai amado, eu ministro sobre a vida dos teus filhos o óleo da unção agora descendo sobre a vida deles. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, ó Deus, que haja, Senhor amado, um ponto final, Senhor amado, um recomeço na vida dos teus filhos. Um recomeço de autoridade, um recomeço de poder, um recomeço de entendimento, um recomeço, Deus, de intimidade com o teu Espírito. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, que haja vida na vida dos teus filhos, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Glórias a Deus e amém. Amém? Amém. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós terminamos o culto. Na verdade, minha vontade não é terminar. A presença do Espírito Santo está tão grande, tão forte aqui em cima, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de uma maneira tão especial nessa noite. Embora seja uma palavra tão pesada, mas tão importante. Né? A presença do Espírito Santo, ele banha
né, a sua vida de uma maneira que traz paz no coração, que traz um alívio nas nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que tenha uma semana, em nome de Jesus, profeticamente eu falo para vocês, uma semana de vitória, em nome de Jesus, em todas as áreas que você precisa, amém? Deus abençoe a vida de vocês.